é o encerramento das atividades do OANSE, nós queremos desafiar a nós, pais, mães, as próprias crianças que estão aqui, estarão bem ligados e atentos na mensagem, como a graça de Deus, ela age sobre os pais e os filhos. Criar filhos não é fácil, nunca foi, nunca será. Não é verdade? Mesmo depois que eles casam, ainda parece que continua um certo ministério dos pais para com os filhos. Muda, é claro, mas ainda continua. Então, hoje nós queremos meditar nisso, o quanto Deus é gracioso e age, tanto nos pais como nos filhos. De que forma Deus é gracioso, tanto nos pais como nos filhos? Nós queremos abrir a palavra do Senhor lá no texto que o pastor Jaime já colocou no culto hoje, Deuteronômio 6, lido pelo Pires, lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 1. E é importante observar o quanto Deus valoriza a família, e especialmente a função dos pais na educação dos seus filhos. Então, a primeira forma que a graça de Deus se manifesta, tanto nos pais como nos filhos, é que os pais têm o privilégio de participar constantemente na criação dos seus filhos. Isso é um meio de graça. Os pais participarem constantemente na criação dos seus filhos. Mas você percebe que ao dizermos isso, nós estamos dizendo um certo absurdo? É um privilégio, uma graça, os pais participarem constantemente da criação dos seus filhos. Mas é óbvio, isso deveria ser o normal. Isso não deveria ser nem mencionado na mensagem, mas é mencionado porque cada dia os pais têm participado menos da criação dos seus filhos. Pais e mães, os dois, cada dia eles estão menos presentes e têm terceirizado a instrução, principalmente a instrução bíblica, a instrução da palavra de Deus para com os seus filhos. O OANSE, ele é um apoio, é uma ajuda, onde os irmãos da igreja se esforçam para trabalhar e envolver, até mesmo porque nós somos seres sociais, nós temos que viver em comunidade, então as crianças têm que criar essas relações. O OANSE ajuda muito nisso, o departamento infantil ajuda muito nisso, obviamente. No entanto, começa de casa. Tem que começar, não é que começa, é que tem que começar de casa. Se você coloca toda a esperança do seu filho conhecer a palavra de Deus no OANSE, esta visão está equivocada. O OANSE ajuda e muito, é uma bênção, e nós queremos que seja assim. Continue assim, e outras crianças venham, como foi dito pelo missionário Júlio, é evangelismo e discipulado. Mas se não, a criança não vem em casa, o seu pai ensinando a palavra, interpretando a Bíblia durante a semana, orando e incentivando as disciplinas espirituais que nós observamos na Escritura, não vai ter muito progresso, pelo menos numa perspectiva humana somente. Então, os pais devem participar constantemente na criação dos seus filhos, é uma forma de Deus expressar esta graça. E nós temos um belo modelo em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. O livro de Deuteronômio ele foi escrito por Moisés, é o quinto livro de um bloco chamado Pentateuco, ou os livros da lei. E nós temos a lei de Moisés registrada nesses 5 livros, são 613 mandamentos. E o livro de Deuteronômio foi escrito para a geração que sobreviveu ao deserto. Uma geração toda morreu durante 40 anos de peregrinação no deserto por causa dos pecados da nação de Israel. Que pecado especificamente? A falta de fé ao crer na promessa de Deus de que eles entrariam na terra prometida. Por isso, foram castigados, né? E também por várias situações complicadas, como a adoração ao bezerro de ouro. Mas o fato é que esta geração entraria na terra de Canaã, a terra prometida. O projeto de Deus para a antiguidade é fazer uma nação de crentes no Antigo Testamento chamada Israel. E esta nação iria proclamar a salvação do Senhor no Messias, até a chegada deste Messias, como nós observamos no Novo Testamento. E missões no Antigo Testamento
era toda a nação de Israel testemunhando para as outras nações que viviam ao redor, o próximo de Israel, até as nações distantes ouviam falar do poder do Deus de Israel. Infelizmente, no meio do percurso, Israel se perdeu. E sabe por que se perdeu? Porque os pais não ensinaram seus filhos. Eles se preocuparam com outras coisas e esqueceram o ensino da palavra de Deus. E é o que o Senhor está dizendo a Moisés, para que Moisés diga ao povo, no versículo 1 de Deuteronômio 6, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Então ele vai começar a dizer quais são estes mandamentos. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O objetivo de aprendermos a palavra de Deus está aqui, para que temas ao Senhor. Esse é o tema do livro de Provérbios, que nós vamos ver alguns versículos já, versículos deste livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, desde o início, para que você aprenda a temer a Deus, você deve ensinar, para que o seu filho, e você mesmo, você deve ensinar a palavra de Deus, para que ele aprenda a temer ao Senhor. Temendo a Deus, ele vai guardar os estatutos de Deus, as leis de Deus. Nesse período aqui, as leis eram de ordem civil, moral e cerimonial. Era uma lei cerimonial por causa da adoração ao culto. Tinha um holocausto, tinham vários tipos de ofertas e um procedimento para adorar a Deus ali. Isso era lei. Se isso fosse quebrado, haveria uma punição. Haviam as leis civis, ou seja, leis que requeriam, muitas vezes, você pagar um imposto se você quebrasse tal lei, ou até a pena de morte, caso você também infringisse a lei do Senhor. E a lei, hoje é diferente, na nossa cultura, a lei civil, ela está de um lado, e a lei do Senhor está de outro lado. As coisas parece que não se fundem, embora nós, como crentes, devemos obedecer às leis, porque Deus mandou, certamente. E havia a lei moral dentro da lei de Moisés, que é o que nós aproveitamos para a igreja hoje. Certamente nós não guardamos o sábado, porque isso ficou para o povo de Israel. A igreja do Senhor Jesus Cristo guarda, sim, um princípio, uma lei moral de dedicar um dia para Deus, no caso, o domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Então a ideia é: ensina os teus filhos para que eles temam a Deus, para que eles guardem os estatutos e mandamentos. Deus ordena estes estatutos e mandamentos. E este ensino é tu e teu filho e o filho de teu filho, vá até os teus netos. E aqui vem os avós que estão presentes aqui. Vocês também têm que guardar a palavra de Deus para que as crianças vejam nos avós uma referência também. Uma referência de obediência à palavra do Senhor. Filhos, pais e avós. Até o ponto que nós tenhamos patriarcas dentro da igreja. Homens que, apesar da sua idade, sempre vão manter o seu bom testemunho e que vão ser referência para jovens e crianças da igreja. Este é o grande ministério, creio eu, dos homens mais experientes ou idosos da igreja. São referenciais para a nossa fé. Para mim, que também sou jovem ainda, um homem jovem. Isso é muito importante. E uma igreja se torna firme e forte no serviço de Deus quando existem estes homens. E é isso que Deus está ensinando. Ensina a palavra de Deus para o teu filho. O teu filho vai ensinar para o teu neto. E aí vai criar uma descendência de pessoas tementes a Deus e obedientes à palavra do Senhor. E, consequentemente, os teus dias serão prolongados. Homens assim, Deus mantém muitos anos vivos porque estão servindo ao Senhor. E outro detalhe do versículo 2 é que esse serviço é durante todos os dias da sua vida. Nós temos um mal.
Às vezes nós nos guiamos muito, e este é o mal, pelas leis civis, e devemos obedecer às leis civis. No entanto, um jovem só sai da responsabilidade dos seus pais depois que casa. Depois que casa. Porque a ideia é que ele vai ser obediente aos seus pais enquanto ele sair da dependência deles. Nós botamos na nossa mente, fez 18 anos, sou livre, né? O jovem pensa, fiz 21, aí é que eu sou livre mesmo. Não. É livre quando tiver completa independência do seu pai, porque aí você vai se tornar um homem completo para constituir sua família. São princípios bíblicos que, se nós seguirmos, perceberemos o quanto Deus vai abençoar e fortalecer as nossas famílias. E o mal é este: nós nos acostumamos muito mal, às vezes até num certo patriarcalismo, e esquecemos de treinar os nossos filhos para as experiências da vida, que serão difíceis, e nós os treinamos à luz da palavra de Deus, com o ensino da palavra do Senhor, e o Senhor vai sustentando-os. E então, no versículo 2 e no versículo 3, nós observamos a obediência relacionada às bênçãos do Senhor. Olha o verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve. Isso aqui é uma mensagem para o povo. Isso aqui é uma ordem. Ouve não significa só escutar. Ouve significa obedeça. É isso que ele está querendo dizer. Obedece, Israel, e atenta para cumprir. Se você cumprir estes mandamentos do Senhor, cuidar dos teus filhos para que eles cuidem dos seus netos, Deus vai te abençoar. Você vai se multiplicar na terra de Israel e o Senhor vai se agradar de ti. Essa é a ideia. E nós queremos isso para as nossas vidas. E então, temos aqui um primeiro ensino de Deus para os pais. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é interessante, porque muitos confundem isso com a Trindade. Isso aqui destrói a doutrina da Trindade. Muitos judeus ortodoxos pensam dessa forma, mas não. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus e são pessoas distintas, formadas da mesma essência divina. É a família divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre existiram, sempre viveram juntos, e os três são Deus. Mas aqui, apesar dele dizer um único Senhor, se refere a Deus, em contraste com as outras divindades. Nessa época, o grande perigo era a idolatria. Israel estava indo para uma terra cercada de povos idólatras, que viviam em imoralidades, em bebedeiras, em costumes completamente errados, e que seriam tentados por essas nações a deixar o Deus de Israel. E eles tinham que entender, esse é o primeiro e básico ensino: só existe um Deus, e esse é o seu Deus, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Só a Ele você deve ter como Deus. Quais são os falsos deuses da modernidade? O materialismo, que a Bíblia chama de Mamon, né? O Deus das riquezas. É um ídolo pagão, digamos assim, que não tem uma imagem. É pior, muitas vezes, do que muitas dessas imagens que encontramos em outras igrejas por aí, que se ditas igrejas. Mas é o materialismo, é o nosso egoísmo, é eu me adorar. E muitos de nós praticamente nos adoramos e tiramos o lugar de Deus que deve estar na nossa vida e colocamos a nós mesmos. Esses são alguns dos ídolos da modernidade. Às vezes, o meu filho eu posso idolatrar e fazer dele um Deus. E isso é muito complicado e é terrível. Então, o primeiro ensino: só há um Deus, Ele é o Senhor, escute-o. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É isso, Israel, que você deve ensinar para os seus filhos. Só há um Deus. E como você deve se relacionar com esse Deus? Com tudo que você tem. Não é só em parte, é com tudo o que você tem. Com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração.
Você não pode se relacionar com Deus dando somente um pedaço de você para Deus. É tudo. Entende? É tudo. Talvez um grande desafio para aqueles que têm filhos é trazer o seu filho 4 horas da tarde para o OANS, no sábado. Até porque eu sei que o sábado é um momento, muitas vezes, de descanso para muitos aqui. Mas a verdade é que nós devemos entender que eu levar o meu filho para o OANS é uma adoração a Deus. E eu não estou fazendo isto, eu não estou levando o meu filho para o OANS somente porque eu quero que ele aprenda a palavra, e eu quero, e que ele aprenda a palavra e que ele testemunhe. Não, não somente isso, mas principalmente porque Deus mandou eu entregar o meu filho a ele. E o OANS é um momento muito especial para eu fazer isso. Então, o nosso relacionamento com Deus, o nosso amor para com o Senhor é completo. Ele deve ter um máximo em nossas vidas. E se um pai não testemunha isso para o seu filho, o filho não percebe isso em seu pai, então as coisas são complicadas. Um terceiro ensino dos pais para os filhos, pensando aqui nesta nossa primeira ideia, que os pais devem participar constantemente da criação dos seus filhos, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, nós precisamos aprender, para em seguida poder ensinar. Para eu ensinar o meu filho, as palavras de Deus têm que estar no meu coração. E o OANS, ele pode ser muito bom para você, pai. Sentar com seu filho, pegar o manual e decorar com ele durante a semana. Você está decorando e o seu filho também estará decorando os versículos da palavra de Deus, não é verdade? E nós temos que realmente memorizar mais textos da palavra do Senhor. Como você vai ensinar seu filho se você não conhece os textos da palavra do Senhor? E ainda, olha o método que Deus nos dá. Esses foram ensinos. Nós temos que crer em um só Deus, o Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo, que é Deus também. Nós temos que nos dedicar ao máximo ao nosso Senhor. Alma, coração e mente, força, tudo ao nosso Deus. E como eu faço isso? O método está aqui, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcar é uma palavra que significa colocar na mente. A ideia de que você só memoriza algo a partir da repetição. O aprendizado, até hoje, de questões básicas, requer repetição. Quanto mais você repete, mais aquilo fica internalizado na sua mente e na sua vida. A ideia do inculcar. E para que não seja enfadonho, é necessário fazer a todo tempo, constantemente. Ou seja, andando com seu filho, passeando, antes de dormir, ao acordar, no momento de lazer, no momento mais sério. A todo instante, fale da palavra de Deus para ele. Obviamente, você só vai poder falar da palavra se você souber da palavra. Não é verdade? Então, você tem que aprender, tem que estudar também para instruir seu filho. Perceba que a constância em todo o tempo. E aí vem o sistema maligno do mundo que nos atrapalha. Nós temos aí a escola, os nossos filhos vão para a escola, passam a manhã, uma tarde fora de casa. Nós, pais, temos que trabalhar de 8 a 10 horas por dia, já ficamos fora de casa um bom tempo, chegamos à noite, às vezes, já meio cansados e até sem paciência. Então, são dificuldades que nós enfrentamos, mas, pela graça de Deus, devemos aprender a superar estas dificuldades. E se você acha que o homem do Antigo Testamento era menos ocupado do que hoje, não era, não se engane, porque aqui diz que em todo momento você deve estar ensinando a palavra para o seu filho. O homem do Antigo Testamento, nesse caso aqui, ele era um agricultor, ele era um pecuarista. Então, ele tinha uma labuta, ele tinha os meses que ele tinha que plantar intensamente, e os meses de colheita intensa. E quem já trabalhou em lavoura sabe que isso é muito pesado. Quem cuida de animais sabe que isso é muito pesado. Eles não eram homens desocupados, os pais desse período. Eram homens que trabalhavam muito. E veja que esse ensino foi dado enquanto eles ainda estavam no deserto, caminhando para a terra prometida, não sabiam nem onde iam morar.
Mas isso aqui veio antes da própria lei em Deuteronômio ter sido dado, porque isso é fundamental. Mesmo que você esteja peregrinando no deserto, vivendo em tendas, sem uma casa fixa, prioridade é o ensino da palavra ao seu filho. E então, outro método de Deus para o ensino é que a palavra devia estar sempre perto, sempre à mão. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então, eles tinham fitas com caixinhas que eles botavam nos braços, na mão e até na cabeça. Eles estavam ali no campo, trabalhando, as costas doeram, tiravam um versículozinho aqui e ficavam lendo. Você vai para a academia, fica 40 minutos na esteira, bota um versículozinho aqui para ficar decorando. Fila de banco, que é terrível, versículo aqui para ficar decorando. E assim você vai aprendendo da palavra do Senhor para ensinar ao seu filho. Uma ideia muito boa, eu achei uma ideia excelente, graças a Deus que a modernidade pode nos trazer essa bênção. O celular hoje tem a Bíblia toda. Você não pode dizer que não tem tempo de ler a Bíblia, porque todo mundo tem um celular. Então, onde você estiver, pega o seu celular, está ali um tempo mais folgado, lê a Bíblia onde você estiver. Se não quer levar a sua Bíblia maior, usa do celular. Crianças gostam de celular, jovens gostam de celular, sei que usam muito para joguinho, né? Mas podem usar também para ler a palavra do Senhor. É um excelente recurso para ter a palavra à mão. Essas fitas que eles amarravam e colocavam na cabeça ou nos braços, é como se fosse o celular hoje, que nós podemos, não para ligar, é claro, mas que nós podemos utilizar com a palavra de Deus, para ler e estar relembrando do Senhor. E dentro desta metodologia do ensino da palavra, olha o verso 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, ou seja, a palavra de Deus estava registrada naquele lar, era a decoração daquela casa. Então, onde eles olhavam, tinham textos da palavra do Senhor, para poder aprender mais de Deus. Esse é o princípio, que a palavra de Deus esteja dentro do seu lar, que o seu filho perceba isso, e que ele aprenda a conviver com a palavra, e que seja uma coisa normal. Não ache, irmãos, que isso é ser um super crente. Tire isso da sua cabeça. Não ache que isso é ser muito espiritual, porque não é. Isso é o básico de um servo de Deus, é o básico. Se você não vive dessa forma, você está aquém da vontade de Deus para você que é pai. E você deve fazer isso não somente para que o seu filho creia, para que seu filho se fortaleça, também, mas não somente. Tudo isso é para a glória do Senhor, para que o Senhor use o meu filho, o meu neto e a minha geração para a honra e glória dele na igreja do Senhor. E este é o primeiro ensino, é a primeira forma de perceber a graça de Deus sobre pais e filhos. Os pais devem participar constantemente na criação dos seus filhos. A segunda forma é que os pais devem ter fé para confiar no método de Deus. Todos nós temos que crer no método de Deus. E eu sempre gosto, nesses momentos do OANCE, aqui, quando nós fazemos esses cultos para a glória de Deus, mas de encerramento do OANCE, e também quando se trata de qualquer momento de família, onde vamos tratar de criação de filhos, é importante ler alguns versículos de Provérbios, porque como diz lá em Eclesiastes capítulo 12, né, os provérbios são como um prego, e o prego era desse tamanho mais ou menos, né, que eles eram encravados para sustentar aquelas tendas, e a tenda podia ser o vento que fosse, ela ficava firme. Provérbios são como pregos que martelam na nossa vida, que penetram no nosso coração para alicerçar o ensino. Os pais devem ter fé e confiar no método de Deus. Olha aí Provérbios 3:12. Nosso tempo está acabando, mas vamos ver alguns desses provérbios. Provérbios 3:12. Os pais que repreendem e ensinam seus filhos estão dentro da vontade de Deus. Você quer ser um pai legal? Você deve ser um pai legal. Só que você não deve sacrificar a repreensão e a disciplina. Apesar da pedagogia moderna ser contra isso, você deve se manter firme no que a Escritura diz. Olha Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus repreende e Deus é bom. Da mesma forma, os pais têm que repreender seus filhos e não pode se fugir disso.
Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai. E aqui é para os filhos. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Os filhos devem ouvir a instrução do seu pai. A tragédia da modernidade é que os filhos hoje, eles ouvem mais os amigos do que os pais. Isso não pode acontecer. Os filhos têm que escutar, porque certamente seu pai jamais vai ensinar algo que vai fazer mal para você. Agora vá para Provérbios 15, verso 20. Filhos sábios obedecerão ao ensino dos seus pais, porque sabem que é o melhor. Então você que é filho, quer seja criança, adolescente ou jovem, obedeça, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Olha o que diz Provérbios 15, 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Provérbios 17, 21. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Então perceba que a alegria de um pai é um filho sábio, é um filho que aprende e ouve com o ensino dos seus pais. E Deus também nos ensina acerca da disciplina, como nós pais devemos cuidar dos nossos filhos em disciplina. Antigamente essa disciplina era de novinho até ele ficar adulto. Hoje as coisas mudaram mais, mas ainda existe a disciplina, ainda dentro de uma certa idade, até próximo da adolescência. Provérbios 13, 24, falando sobre a disciplina, o método do Senhor para a criação de filhos. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Reter a vara é você deixar de discipliná-lo fisicamente. Aborrecer o filho é odiá-lo. Aos olhos humanos, um bom pai é aquele que nunca deu, vou usar essa expressão bem comum, uma peia no seu filho. Né? Ele é um bom pai, nunca fez a criança sofrer, levar uma apanhadazinha ali, uma disciplina com a vara, ou algo nesse sentido. Mas a Bíblia diz que quem não faz isso, odeia o seu filho. Aí você pode dizer, não, pastor, eu amo meu filho. Então você está dizendo que Deus está errado. Que a mensagem é do Senhor. Eu sou esperto, eu sigo, eu obedeço, eu não vou questionar. A mensagem é do Senhor. Por isso que a ideia deste princípio é ter fé para seguir o método de Deus para cuidar dos filhos. Temos muitos casais jovens aqui na igreja que terão filhos. É difícil, principalmente sua esposa, não vai querer muito dar peia, principalmente numa criança muito novinha. Eu digo novinha, 1 ano de idade ou menos. Mas ela não entende. Ela entende. Uma criança bebê, ela manipula os seus pais. Crianças são extremamente inteligentes. Tão inteligentes que elas controlam os adultos. E os adultos fazem o que ela quer. Ela não sabe nem falar, mas ela já sabe manipular. Por isso aqui, você deve aplicar a disciplina do Senhor no seu filho. Creia, tenha fé. Fácil não é, mas porque somos pecadores, é necessário. Provérbios 20, verso 11, diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Pelo proceder dela, você sabe como você vai cuidar, como você vai instruir e até repreendê-la. Provérbios 22, 15. A estultícia que significa loucura, certo? A loucura, o pecado, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Veja bem, a loucura que provém do pecado está dentro de uma criança. Nunca esqueça disso. E o que é que afasta ela dessa loucura do pecado? É a disciplina, porque a criança não entende outra linguagem nessa fase. Provérbios 23, 13. E aqui veja como são realmente pregos, não é? Muito claros, que penetram na nossa mente.
Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ou seja, um nome bonito para peia, não morrerá. Ela não morrerá, não se preocupe. Uma peia, dependendo da situação do que ela cometeu, ela não vai morrer. Não retire, ela vai aprender. E o verso 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja como a palavra de Deus é forte aqui. Porque se você disciplina o seu filho, ele vai aprender a viver dentro da vontade de Deus. Agora, essa disciplina certamente não pode ser com raiva nem com ira. Você disse 10 vezes para uma criança, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Na 10ª você já está por aqui com ela, pega uma varinha e vai disciplinar a criança, você vai com raiva. Não é assim. Não é assim. Você ensina na primeira. Errou na primeira, disciplina. Ah, mas é muito severo. Não. Como eu disse, criança é inteligente. Se você der 3 chances, ela vai aprender. Eu tenho 3 chances. Então eu vou errar as 3. Pior é para os pais que vão sofrer. Percebe? Isso não é maldade. Isso é tratar a sua criança com inteligência. É reconhecer que ela é inteligente e que ela vai lhe testar porque ela é pecadora. E se você a ama, você vai fazer de tudo para evitar que ela erre no futuro. E essa disciplina que ajuda. É doloroso? É. É difícil? É. Vocês estão olhando aqui para mim e estão dizendo, eita, o pastor é um carrasco. De forma nenhuma. Né? E todos nós, pais que disciplinamos os nossos filhos, sofremos. Mas temos que fazer, porque este é o método de Deus. É Deus que está falando aqui. Eu estou saindo. É Deus que está dizendo. Se você crê, faça. Se você não fizer, é porque não creu. Arque com as consequências. Provérbios 29, 15. A vara... Provérbios 29, 15. A vara é a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E o método hoje é entregar a criança a si mesma. A criança faz o que quer. Ela escolhe ir para onde ela quer, fazer o que ela quer, brincar quando ela quer, do jeito que ela quer. Não é assim. E então, se você deixa ela tomar as próprias decisões, aí vira a vergonha. Mas se desde cedo você disciplina e treina com amor, obviamente, nessa disciplina deve haver a explicação. Meu filho, você vai levar esta disciplina, esta peia, porque eu disse, não faça isso. Eu dei uma lei, você não seguiu. Deus me deu autoridade para fazer isso. Eu sou responsável diante de Deus por você. Como você pecou diante de mim, diante do Senhor, você vai ter que levar essa disciplina. Aí você ministra a disciplina e depois vê o arrependimento desta criança. Versículo 17, Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. É um investimento que você faz cedo na vida da criança, para que no futuro Deus te dê um adolescente, um jovem tranquilo, pecador, mas mais tranquilo, que vai poder andar nos caminhos do Senhor. E o versículo 22, capítulo 22, verso 6, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aqui não é uma lei, isso é um provérbio, é um dito inspirado, é palavra de Deus. Muitas vezes isso não vai acontecer. Muitas vezes, pais vão ensinar muito bem. Eu já vi isso acontecer. Pais ensinando e se esforçando e se esmerando, mas não deu. Não aconteceu. Pastor, o senhor pregou naquele dia, foi tão bonito. E eu usei, mas a criança não respondeu ao ensino. E aí vem o terceiro momento de hoje, acerca de Deus derramar sua graça nos pais e nos filhos. Irmãos, apesar de nós usarmos este método,
apesar de nós ensinarmos a palavra do Senhor para os nossos filhos, saiba disso, não depende de nós. É Deus que vai agir na vida deles. Ore, porque o método está aqui, o conteúdo do ensino está aqui, a palavra do Senhor. A disciplina deve existir, mas só isso não é suficiente para treinar, para capacitar, para fazer com que pecadores se arrependam dos seus pecados. Essa é a nossa parte. É isso que nós devemos fazer em fé, mas isso não significa que é algo matemático, que no final das contas eles estarão firmes no Senhor. Só quem faz alguém firme no Senhor é Deus. Se estamos aqui adorando a Deus, ouvindo a palavra dEle, é porque Ele nos trouxe aqui, nos convenceu, nos conquistou com o seu amor e nos mostrou que é necessário vivermos do jeito que Ele quer. Nos mostrou que é importante seguir na vontade de Deus. Por isso, apesar de nós, pais, Deus é que cuida dos nossos filhos. Ore bastante. Faça a sua parte. Eu tento fazer a minha, mas ore, porque é o Senhor quem cuida dos nossos filhos. E aqui eu queria dar um exemplo, que eu até já falei em outros momentos. O exemplo de um rei. Mas antes de falar deste rei, olhe aí Deuteronômio 17, versículo 18. Estamos terminando. Deuteronômio 17, verso 18, fala da lei para o rei de Israel. O rei de Israel, ele deveria ter a palavra de Deus, deveria lê-la todo dia, para guiar Israel segundo a vontade dele. O rei de Israel era o pastor da nação de Israel. Essa era uma das funções do rei. Se o rei de Israel estivesse em comunhão com Deus, tudo estava bem. Mas se ele não estivesse, o povo cairia em idolatria. Então nós observamos aqui no verso 18, Deuteronômio 17, 18, também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Assim viveria o rei de Israel. Mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque os reis de Israel deixaram de ler a palavra e se entregaram à idolatria. E aqui nós temos Manassés, um dos piores reis, filho de Ezequias. Ezequias foi um rei bom de Judá. Ezequias foi um rei temente ao Senhor. Ele orou e Deus respondeu, lhe curou da enfermidade e, apesar dos seus pecados, lhe deu mais 15 anos de vida no seu reinado. No entanto, Manassés, o seu filho, não se pode dizer o mesmo. Segundo Reis 21, verso 3, fala sobre o reino de Manassés. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal. Baal era um deus na antiguidade que era necessário haver prostitutos cultuais para fazer a adoração a Baal. Havia prostituição, porque ele era tido como um deus da fertilidade. E isso entrou em Israel, entrou no meio do povo de Deus na antiguidade. Ezequias tinha tirado este culto, mas Manassés, seu filho, o introduziu. E ainda na continuação do versículo 3, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Todo o exército dos céus aqui significa vários ídolos, várias divindades. Ele se prostrou e ele começou um culto no templo a Baal. Versículo 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Não era mais só o nome de Deus, agora tinha Baal, e tinham outros ídolos dentro do templo da casa do Senhor. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Verso 6, queimou a seu filho como sacrifício,
Isso aqui era um rei de Judá. Veja bem, era um rei de Judá. Jesus descendeu deste homem. Queimou seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens. Olhava as nuvens e adivinhava as coisas. Era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiam em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Este foi Manassés, um rei terrível. Verso 7, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Verso 9, eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Foi pior o testemunho de Manassés e de Judá no meio das outras nações que Deus abominava. Certamente o filho de Manassés não seria diferente, e o nome dele foi um nome terrível, Amon. Os amonitas, povo idólatra, em homenagem a eles, provavelmente, Manassés pôs o nome do seu filho de Amon. Manassés foi o 16º rei de Judá e Amon foi o 17º. Olha o que é dito sobre Amon, verso 20. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo Reis 21, 20. Como fizera Manassés seu pai, andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos, a que ele servira e os adorou. Isso é o normal. Um filho que anda no exemplo do seu pai, exemplo terrível, e foi o que aconteceu com Amon. Verso 22, assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Resultado, os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram, e colocaram no trono o seu filho, Josias. E esse é o exemplo que eu queria destacar. Josias, quando começou a reinar, tinha 8 anos de idade. E o que ele viu foi só a incredulidade do seu pai e do seu avô. Mas, por alguma forma, esse menino foi completamente diferente do seu pai e do seu avô. Verso 1, segundo Reis 22, 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Verso 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Lembra de Deuteronômio 17? O rei devia observar a palavra e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Assim foi Josias. E olha o que Josias fez, versículo 22, capítulo 22, verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O livro da lei, a Bíblia, deles, na época, provavelmente o Pentateuco, muitos livros históricos já escritos, o livro de Salmos, pelo menos boa parte dos Salmos já estava confeccionada, estava tudo perdido. Há tantos anos que a nação de Israel, no caso Judá, não lia a palavra publicamente, que se tinha perdido o livro. Você imaginou a tragédia de um dia, uma igreja, pessoas chegarem sem Bíblia, e que a pregação foi um versículozinho, e o resto só histórias e piadas e contos? Isso será a tragédia da igreja. Teremos perdido a Bíblia. Já pensou? Foi o que aconteceu aqui. E Josias, mandando reformar o prédio do templo, achou a Bíblia. Por que ele rasgou as vestes? Isso era um sinal de desespero. Ele, ao ouvir a palavra, percebeu a tragédia da nação de Israel, que seu pai e seu avô foram grandes colaboradores para afastar Israel do convívio do Senhor. Ele rasga as vestes em atitude de desespero. E então ele ordena, verso 12, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safão, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Josias temeu a Deus.
mesmo sendo novo, e mesmo seu pai e seu avô não lhe dando a instrução correta da palavra do Senhor. É pela graça. E a graça de Deus se manifesta a quem Deus quer manifestar. Se você quer a graça de Deus na sua vida, não somente com relação à salvação, muitos aqui já têm, graças a Deus, mas se você quer seus filhos atingidos pela graça de Deus, busque ao Senhor. Faça a sua parte, ensine a palavra de Deus. Seja diligente em todo momento, ensinando a palavra do Senhor. Mas é Deus quem efetua o querer e o realizar, tanto na salvação como na edificação. É o Senhor quem cuida dos nossos filhos. Às vezes nós temos medo, e é natural dos pais e das mães, dos nossos filhos estarem na universidade, não é verdade? Tantos pensamentos, tantos ensinos errados, dos nossos filhos estarem com outras amizades, e devemos ter medo mesmo, devemos instruí-los, mas devemos saber que o Senhor é quem cuida deles e os protege de todo o mal. O rei Josias, apesar de não ter pais que serviam ao Senhor, ele tirou os ídolos do templo. Ele acabou com o culto idólatra. Ele restituiu a palavra de Deus pregada no meio da nação de Israel. E Deus o honrou. A graça de Deus está sobre pais e filhos. Os pais devem participar constantemente da criação dos filhos. Os pais devem ter fé e confiar no método de Deus. E apesar de nós, pais, pecadores, Deus é quem cuida de fato dos nossos filhos. Vamos orar ao Senhor para sermos estes pais e mães, apesar dos nossos pecados, e pedir a Deus que Ele seja gracioso para conosco e para com os nossos filhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por este momento tão maravilhoso, onde podemos celebrar o OANSE, agradecer ao Senhor por este clube que ajuda a nós pais a instruir os nossos filhos. Abençoa o Samuel e a Érica, Senhor Deus, neste ministério que o Senhor colocou em suas vidas. Dê-lhes força, porque eu sei que não é fácil. Abençoa os líderes que continuem firmes, reconhecendo que é para o Senhor que estão fazendo isso, e não para nós. E os fortalece, ó Pai, porque sabemos que não é fácil este ministério. Cuida das nossas crianças, Pai amado, despeja, derrama a Tua graça sobre elas e nos ajuda a sermos um testemunho para elas. Todos nós, pais desta igreja e todos os irmãos desta comunidade de fé no Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a, como Teu povo, testemunhar de Ti com as nossas famílias, para que o Teu nome seja exaltado e outros venham a crer no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso colocamos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor é todo-poderoso e sustenta todas as coisas. Pedimos a Tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.